Você já se perguntou por que pessoas que vivem no mesmo planeta podem pensar, agir e se organizar de formas tão diferentes? Por que algumas sociedades valorizam o coletivo, enquanto outras exaltam o individual? Por que certos rituais, crenças e costumes fazem tanto sentido para uns e parecem tão distantes para outros? Existe uma profissão dedicada justamente a observar, compreender e interpretar o ser humano em toda a sua complexidade. Uma profissão que vai além de julgamentos e busca entender o porquê por trás dos comportamentos, das tradições, das relações sociais e das formas de viver. O antropólogo estuda culturas, crenças, valores, linguagens, rituais e modos de organização social, tanto em grandes cidades quanto em comunidades tradicionais, analisando o ser humano no passado e no presente. E hoje eu vou te explicar, de forma clara e acessível, o que faz um antropólogo, quanto ele ganha em média, como é a rotina real de trabalho e como começar do zero nessa carreira que une ciência, pesquisa de campo, escuta atenta e sensibilidade social. Se você tem curiosidade pelo ser humano, gosta de observar o mundo e quer entender como as sociedades funcionam, fica comigo até o final, porque essa profissão pode te surpreender. O antropólogo é o profissional dedicado a estudar o ser humano em sociedade, buscando compreender como as pessoas constroem sentido para a vida, para as relações e para o mundo ao seu redor. Ele não observa o ser humano de forma isolada, mas sempre dentro do contexto social, cultural, histórico e simbólico em que está inserido. Esse profissional analisa culturas, tradições, costumes e rituais, entendendo como eles se formam, se transformam e se mantêm ao longo do tempo. Estuda também as relações sociais, como famílias, comunidades, hierarquias, lideranças, papéis sociais e dinâmicas de poder. O antropólogo investiga crenças, valores, mitos, religiões e formas de espiritualidade, buscando compreender como esses elementos influenciam comportamentos, decisões e formas de convivência. Analisa ainda as linguagens, os modos de comunicação, as expressões simbólicas, as narrativas e os significados atribuídos às experiências humanas. Além disso, o antropólogo estuda as formas de organização dos grupos humanos, tanto em sociedades tradicionais quanto em contextos urbanos modernos, observando o ser humano no passado e no presente, sempre com um olhar crítico, respeitoso e científico. Mais do que estudar pessoas, o antropólogo busca entender a diversidade humana, ajudando a explicar por que somos diferentes e por que essas diferenças importam. O antropólogo pode atuar em diversas frentes, muito além da sala de aula ou da universidade. É uma profissão ampla que dialoga com o poder público, empresas, comunidades e organizações sociais. Na pesquisa acadêmica, o antropólogo desenvolve estudos científicos, produz artigos, livros e relatórios, participa de congressos e contribui para o avanço do conhecimento sobre sociedades, culturas e comportamentos humanos, nos estudos com povos indígenas e comunidades tradicionais. Ele atua diretamente no trabalho de campo, convivendo com esses grupos para compreender seus modos de vida, territórios, saberes e direitos, sempre com ética, respeito e escuta ativa. Na antropologia urbana, o foco está nas cidades, periferias, centros urbanos, movimentos sociais, religiões urbanas, juventudes, consumo, violência, identidade e relações sociais no cotidiano urbano. Na antropologia social e cultural, o antropólogo analisa estruturas sociais, rituais, símbolos, valores, parentesco, gênero, religião e sistemas culturais, ajudando a interpretar como as sociedades se organizam e se transformam ao longo do tempo. Em consultorias para políticas públicas, esse profissional contribui com diagnósticos sociais, estudos de impacto e elaboração de projetos que orientam decisões governamentais em áreas como saúde, educação, moradia, meio ambiente e direitos humanos.
Em organizações não governamentais e organizações internacionais, o antropólogo atua em projetos sociais, humanitários e de desenvolvimento, trabalhando com populações vulneráveis, migração, diversidade cultural, inclusão social e sustentabilidade. No setor privado, em empresas, o antropólogo é cada vez mais valorizado para estudos de comportamento do consumidor, experiência do usuário, cultura organizacional e análise de mercados, ajudando marcas a entender pessoas e não apenas números. Já nos órgãos públicos, sistema de justiça e licenciamento ambiental, o antropólogo participa de laudos técnicos, perícias, relatórios socioambientais e processos que envolvem impactos de grandes obras sobre comunidades e territórios. Tudo isso mostra que a antropologia não é uma profissão limitada, mas uma área que se conecta com múltiplos setores da sociedade, muito mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. O caminho tradicional para se tornar antropólogo é fazer graduação em antropologia ou ciências sociais com habilitação em antropologia. Muitos antropólogos seguem para mestrado, doutorado. Esses títulos ampliam muito as oportunidades, assim como participar de pesquisa e campo com projetos de pesquisa, iniciação científica e trabalhos de campo. É essencial para construir carreira. A área valoriza muito publicações, participação em congressos, redes acadêmicas e sociais. Essa profissão combina com pessoas naturalmente curiosas, que sentem vontade de entender o porquê das coisas e não se contentam apenas com respostas superficiais. É para quem gosta de observar pessoas, comportamentos, gestos, falas e silêncios, percebendo detalhes que passam despercebidos para a maioria. O antropólogo precisa ter sensibilidade social, empatia e respeito pelas diferenças. É alguém que sabe ouvir com atenção, sem julgar, compreendendo que cada cultura, costume e crença faz sentido dentro do seu próprio contexto. Gostar de leitura e escrita é fundamental, já que grande parte do trabalho envolve estudar teorias, registrar observações, analisar dados e transformar tudo isso em textos claros e reflexivos. Também é uma carreira ideal para quem se interessa por culturas, história, modos de vida e relações humanas, tanto do passado quanto do presente, e tem prazer em aprender continuamente. Mais do que uma profissão, a antropologia é uma prática constante de escuta, análise crítica e respeito profundo pela diversidade humana. É uma carreira para quem entende que compreender o outro é uma das formas mais potentes de transformar o mundo. Como toda carreira intelectual e social, a antropologia também apresenta desafios importantes. O mercado de trabalho pode ser competitivo, especialmente nas áreas acadêmicas e em projetos específicos, exigindo preparo, dedicação e persistência para conquistar espaço. Existe ainda a necessidade de formação contínua. O antropólogo está sempre estudando, lendo, se atualizando teoricamente e metodologicamente, porque as sociedades mudam, os contextos se transformam e as perguntas nunca se esgotam. Outro desafio são os longos períodos de estudo e pesquisa, que muitas vezes envolvem meses ou até anos de trabalho de campo, leitura intensa, escrita cuidadosa e análises profundas antes que os resultados apareçam. Além disso, o reconhecimento nem sempre é imediato. Muitas vezes, o impacto do trabalho do antropólogo acontece de forma silenciosa, nos bastidores de políticas públicas, projetos sociais ou pesquisas que levam tempo para serem compreendidas e valorizadas. Mas, apesar de tudo isso, para quem verdadeiramente ama entender o ser humano, suas culturas, suas histórias
e suas diferenças, a antropologia é uma profissão profundamente significativa, transformadora e necessária. É uma carreira que não se mede apenas por resultados rápidos, mas pelo valor de contribuir para um mundo mais consciente, respeitoso e humano. Agora me conta, você teria paciência e curiosidade para viver essa profissão? Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal Profissões Ocultas para conhecer carreiras que ajudam a entender o mundo e as pessoas.